Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madrid. Eu sou a Lara Moncai Reginato e hoje então vamos falar um pouquinho sobre a Lua em Câncer. Lembrando, né, que eu estou apresentando as luas dentro da perspectiva do Eugênio Carucci, né, que é um astrólogo argentino, dono da Casa 11, que é uma editora e é uma escola também de astrologia. E ele traz, né, essa análise da Lua dentro de uma perspectiva bem psicológica, dentro dessa perspectiva, né, da ligação entre astrologia e psicologia. E então a gente está trabalhando junto do que é essa Lua, o que ela faz as pessoas sentirem, o que o entorno dela, né, do nascimento de uma criança com determinada Lua vai responder a essa energia, porque necessariamente sempre responde, faz parte desse âmbito familiar. Essas energias, a criança pode ser a materialização dela ou a forma como essa energia vai se manifestar, né? As pessoas vão lidar com essa energia, enfim, né? Uma coisa está relacionada à outra, né? E essa energia ela vai criar um mecanismo regressivo, que eles chamam, ou recessivo, que vai fazer com que sempre que uma pessoa se sinta insegura, desprotegida, né, em alguma questão emocional, ela recorra a essa matriz original. Porque a Lua ela está ligada à nossa memória, ela está ligada ao hábito, né? E ao corpo emocional, o nosso corpo emocional que é a nossa chave, né? Que tanto ela pode, esse corpo emocional ele nos qualifica enquanto pessoa, para que a gente possa se relacionar com o mundo de uma forma muito mais tranquila, como ele também é um impeditivo dessa relação com o mundo e com o outro, dependendo da qualidade, dependendo do tamanho, né, desse mecanismo regressivo aí que a gente vai estar vivenciando. Então a Lua em Câncer, ela é uma Lua que está no seu domicílio, né? É uma Lua tranquila. A ligação é simbiótica com a mãe, da criança com a mãe. Existe um mundo interno que é totalmente protegido, né? Tanto que o símbolo de Câncer é o caranguejo, justamente porque ele é duro por fora, ele tem essa casca dura, né? E por dentro a carne dele é bem molinha. Por dentro ele tem toda uma suculência, né? Toda uma carne mais molinha, mas enfim. O que significa exatamente a questão da Lua em Câncer, né? A pessoa, ela se fecha no mundo interno, esse mundo interno, a mãe está presente, não precisa, né, de nenhum tipo de demonstração de sua potencialidade ou de quem ele é. Ele não está ligado à ação como na Lua em Áries, ela não está ligada ao contato, né, à sensorialidade, a questão desse contato direto com o corpo da mãe, como na Lua em Touro, não está relacionada às palavras, como na Lua em Gêmeos, né, a questão da intelectualidade, de te refugiar no intelecto para tentar processar as emoções, se distanciando dessas emoções, que é típico das luas no elemento ar, né? As luas do elemento água, começando com Câncer, é justamente o contrário, é um mundo interno que é muito rico, que é muito aonde a ligação ocorre de forma simbiótica com a mãe, né? Ela não precisa de provas, ela não precisa fazer nada, ela simplesmente existe, simplesmente essa ligação está presente, está ali, ela existe. Existe todo um ambiente de proteção, de cuidado, de carinho, de afeto, que não precisa de que a criança faça nada para que aquilo exista, aquilo já está ali, e essa ligação é direta com a mãe ou com a pessoa que vai fazer as vezes de mãe, dentro desse âmbito familiar. A questão das tradições, da ligação com a mãe, né, da ligação com aquilo que é caro para a mãe, né, essa sensação assim, de estar protegido, de ter esse refúgio, de ter esse ambiente interno, onde a mãe está ali, e que nada precisa ser dito a ela, porque ela já sabe tudo. Ela já entende, ela já conhece, ela simplesmente protege e ama. Para uma criança, esse é o ideal, né? A questão da afetividade direta, simbiótica, dentro desse mundo emocional mesmo, né? Ele não passa pela intelectualidade, ele não passa pela ação, ele não passa pelo toque, ele acontece dentro do próprio âmbito emocional. Por isso que a Lua, ela está no seu domicílio, né? E no signo de Câncer. Só que o que acontece?
Se algo externo que seja ostensivo, né, que mexa com esse interno da criança acontece, ela se fecha. Então são pessoas que é difícil da gente conseguir arrancar delas o que elas realmente estão sentindo, porque elas dão significado, dar palavra ao seu mundo interno e profanar esse mundo interno. Tipo, como assim tu não entende, né? Já foi dito, sem ser dito. Ou tu é capaz de sentir, perceber isso, ou tu não entra nesse mundo interno da lua em câncer, né? Então é uma coisa assim que esse mecanismo, quando essa pessoa adulta se sente insegura, quando ela de alguma forma se sente desprotegida, ela se fecha, né? Ela se fecha. O círculo de amizade de uma lua em câncer, ele é muito restrito. Ele é muito restrito àquelas pessoas que fazem com que ele se sinta seguro, com ele ou ela se sintam seguros, né? Então, o mundo ele tem que trazer de volta essa energia de proteção e simbiose natural, né? É como alguém que trabalha numa empresa familiar, onde os ambientes, né, recriam a condição de família, de tradição, os negócios de família, o estar dentro, fazer com que esse ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho familiar, que lhe traga esse conforto, essa proteção, esse sentimento de afeto sem precisar ser demonstrado com palavras. Isso é muito próprio da lua em câncer. E quando isso não ocorre, por exemplo, né, hoje a gente está aí numa crise, numa pandemia, enfim, há muitas demissões em função disso, em função de todo esse processo econômico recessivo. E aí, para uma lua em câncer, é difícil entender, né, como assim nós vamos ter que demitir pessoas em função da crise econômica? E as suas famílias, e seus filhos, e como é que fica a questão do afeto? Né? Então são relações muito afetivizadas e muito selecionadas. Fora isso, essas pessoas elas se mostram duras, frias e distantes, que é a carapuça, né? O externo o externo do caranguejo, aquela parte mais dura, mais resistente. Por quê? Porque ninguém pode violar o seu mundo interno. A sua segurança está vinculada ao interno. Então isso tende a se repetir em toda a relação que vai estabelecer com o outro. Vamos pegarmos, né, alguns exemplos, por exemplo, o Sol em Áries e a Lua em Câncer. O Sol vai estar sempre procurando, né, para que essa pessoa desenvolva a sua consciência, ela precisa estar em movimento, em ação, e esse movimento ele tem que ser constante. E para uma Lua em Câncer, esse movimento constante ele pode significar justamente desproteção. Ela não se sente segura, não cria essa ligação simbiótica, não cria uma tradição. Então aí nós vamos ter muitas crises, muitos choques, ou de repente a pessoa se identifica demais com o Sol em Áries, são aquelas, o desenvolvimento da carta natal de forma dissociada das emoções, Então eu me identifico muito com o meu Sol ariano, eu preciso agir, e eu desconheço a minha natureza sensível, emocional e protetora. Porque ao mesmo tempo que essas pessoas precisam estabelecer essa ligação, esse vínculo com a mãe, eles vão recriar esse vínculo com a mãe nas suas relações íntimas, eles também têm essa capacidade que é o talento da lua em câncer, de entender simbioticamente o outro, de ter demonstrações de sensibilidade, de carinho, de afeto, que são espontâneas e são certeiras, que conseguem entender exatamente aquilo que o outro necessita. Mas para isso, ela precisa sair da posição de filho, ela ou ele, filho ou filha, o eterno filho, sempre sendo cuidado, protegido pela mãe. É aquela criança que não gosta de dormir fora de casa, que a mãe tem que estar sempre disponível, a presença da mãe é constante, ela tem que estar sempre ao alcance das mãos da mãe, do colo da mãe. Dormir fora de casa é uma tortura, ficar uma noite inteira longe da mãe é uma tortura. Então são crianças que vão tomar mamadeira até lá os 4, 5 anos de idade, vai ser difícil largar a chupeta, são todas situações que recriam a questão dessa ligação simbiótica com a mãe, com esse mundo interno. Uma criança, por exemplo,
na tradução do livro do Carucci, que eu deixo aqui embaixo do vídeo, né, um link para vocês acessarem, ele fala, né, que, por exemplo, uma criança lá na escolinha, na pré-escola, aos seus 6 anos, enquanto todo mundo está tomando café nas xícaras, ela está tomando café na sua mamadeira. E que isso não representa nenhum constrangimento para ela. Uma lua em leão já se sentiria envergonhada, né? Tipo, nossa, como assim? Eu tomando mamadeira, né? Com 6 anos de idade. Uma lua em qualquer outro signo talvez se sentiria incomodada. E a lua em câncer não, aquilo para ela é uma demonstração de afeto, né? O quanto ela é amada, o quanto ela é protegida. Aos 6, 7 anos ainda tomando mamadeira, ou usando chupeta, ou a naninha, né? Aquelas crianças que têm aquele paninho, aquele cobertorzinho que elas carregam junto, que tem aquele cheirinho, aquela coisa boa da mãe, que faz essa ligação com esse mundo interno. Então tudo isso são demonstrações de afeto, de proteção, de segurança para essas crianças da lua em câncer. O problema é que essas luas crescem, né? Elas crescem e precisam se relacionar com o mundo externo. E esse mundo externo são as outras energias da sua carta natal, do seu mapa astrológico, que vão se materializar aí na profissão, nas relações, nas associações, na forma como a pessoa vivencia o mundo, né? O ascendente ali, as experiências que ela vai necessariamente viver para conseguir desenvolver o seu sol, para conseguir chegar, né, nesse desenvolvimento de consciência, consciencial, enfim. Então, e a Lua vai estar ali, só que a Lua, como eu já disse, né, a gente já falou disso nos outros vídeos, o nosso primeiro contato com o mundo é o nosso emocional, né, e aí ele vai nos ser um plus, né, que vai nos ajudar nessa ascensão consciencial ou um impedimento. Então a gente precisa entender muito bem como funciona o mecanismo lunar de cada lua, da nossa lua, né, para poder identificar onde nós estamos tendo atitudes que são regressivas ou recessivas. Essas atitudes, elas não estão ligadas ao presente, né, elas têm a ver com essa percepção emocional de segurança e proteção relacionada à infância, relacionada ao passado. Então ela não serve para as questões do nosso presente. Por isso que se torna esse movimento regressivo ou recessivo, né? Aonde a lua se fecha nela dentro do seu mecanismo daquilo que ela considera como seguro ou protetivo. Então, no caso da lua em Áries, é a ação, a agressão, a energia de troca emocional, ela tem que ser agressiva. Né? Em Touro é a coisa da proteção, do contato, dos sentidos, dos 5 sentidos, né? O tocar, o sentir, o cheirar, o ouvir, né? O gosto, o tato, o mamar, o estar junto ao corpo da mãe, o ter o contato, né? O físico, a mão, né? no corpo da criança. A lua em Gêmeos, a questão da palavra, do intelecto, de entender, de ser supervalorizada a questão intelectual da criança e dela entender, procurar interpretar suas emoções ao invés de senti-la, né? Tu te isola o mundo emocional num canto e passa a analisar esse campo emocional, né? Tipo das luas em água, como eu já falei. E as luas em água, então, vão criar esse movimento interno, esse mundo interno. E esse mundo interno canceriano, ele é muito protetivo, ele traz essa segurança. E aí a pessoa cresce e a pessoa vai ter que se defrontar com o seu sol ariano, ou com o seu ascendente aquário, ou com o seu ascendente leão, né, com as outras energias da carta natal, que vão ser contrárias a essa necessidade de se manter dentro desse mundo interno, de se manter recolhido nessa interioridade, que vão forçar ele a sair, ele ou ela a sair desse casulo, a sair, né, desse mundinho fechado. E aí nós vamos ter as crises, e aí esses mecanismos, né, o restante da carta pode crescer, se desenvolver de forma dissociada das emoções. E aí cada vez que eu tenho uma crise emocional, eu me refugio naquilo que eu conheço como proteção e segurança. E aí eu me dissocio do real, eu me dissocio da realidade. Né? E aí entra todo esse mecanismo lunar. Porque o talento da lua em câncer é justamente o poder sentir o que as pessoas precisam e se relacionar com as pessoas de uma forma extremamente afetiva, sem precisar da troca, sem precisar de nada, né? Simplesmente ela acontece. E quando esse movimento é regressivo, as pessoas se refugiam no mundo infantil de proteção, desse mundo interno,
né? E aí o que que acontece? As pessoas acabam não tendo muitas amizades, acabam tendo dificuldade de se relacionar no trabalho, acabam ficando dentro de situações que são mais familiares, que trazem esse sentimento de segurança e de repente não se aventuram tanto quanto um Sol em Áries pediria ou deveria ser, né, para se desenvolver, enfim. E a questão do eterno filho, né, quando filho ou filha, quando essas pessoas se recusam a crescer e a viver nesse mundo interno. Até o Carucci, ele dá um exemplo de uma pessoa que tem o Sol em Áries, o ascendente em Aquário e a Lua em Câncer, que ele pode se sentir, né, o guerreiro super galáctico e não ter saído de casa nunca. Então, um mundo imaginário muito forte, muito intenso, um mundo interno onde a presença da mãe é constante, a presença de proteção e segurança é constante, né? É existente, é real para essa pessoa nesse mundo interno, né? E falar sobre esse mundo interno é difícil, falar sobre as suas emoções é difícil, porque isso é profanar, né? É dar palavras ao que não tem, é dar sentido àquilo que já existe, já está ali e não precisa ser entendido, né? De nenhuma outra forma, porque simplesmente já existe. Então é muito difícil dar materialidade a esse mundo emocional, que ele é muito subjetivo, né? E a questão da maternidade ou da paternidade para essas pessoas também é muito complicado, porque eles se obrigam a sair dessa posição de filho e passarem a ser pais, né? Serem os protetores. E são ótimos pais, ótimas mães, mas precisam realmente sair desse mecanismo regressivo. E muitas vezes adiar a maternidade, adiar a paternidade está relacionado justamente com esse medo, né, de sair dessa posição, de perder esse contato com a mãe protetora interna, né, de repente tu é a mãe, tu é o pai, tu não é mais o filho. E aí tu precisa assumir algumas responsabilidades, ter contato com o restante da tua carta natal, né, e assumir essa posição, então, perante o mundo e perante a si mesmo. Então, esse é um movimento de um mecanismo, né, regressivo da Lua em Câncer. Fora isso, é uma Lua ótima para as crianças, é uma das melhores, assim como a Lua em Touro, quando a Lua é exaltada, né, e aí nós temos as questões sensoriais, do contato, de estar perto do corpo da mãe sempre. Já a Lua em Câncer, ela precisa ter a presença da mãe, ela precisa se sentir segura dentro do ambiente familiar e ela vai se sentir, né? É uma coisa que é natural, é espontânea. Se não é a mãe, alguém vai fazer esse papel. Normalmente os pais aparecem dissociados dessa matriz energética canceriana, né? É a mãe, é uma mulher, é a avó, é a tia, é a irmã, é alguém que vai fazer, alguma mulher que vai fazer esse papel da mãe protetora, nutritiva, né? Que vai trazer essa segurança, que vai criar e vai nutrir esse mundo interno dessa lua em Câncer, né? De uma forma que responda a essa energia, e dificilmente o masculino vai conseguir conduzir essa criança para o mundo externo. Normalmente ele aparece como enfraquecido, distante ou inexistente, né? Tipo, a pessoa tá ali, mas ela não existe para o mundo emocional da criança. No mundo emocional da criança só existe espaço para ela e a mãe. Então, a própria criança acaba afastando a imagem do masculino, mesmo nas luas de cancerianas de mulheres. O masculino, não que ele seja algo agressivo, ele é inexistente. Ele é inexistente e incapaz de fazer parte desse mundo interno, porque esse mundo interno ele é simbiótico, natural, né? E é com o feminino, é com a mãe. É o domicílio da Lua. A Lua está tranquila e a Lua rege, né, a questão do feminino, do nosso corpo emocional. Então é um emocional estabilizado, um emocional tranquilo, um emocional de proteção, de segurança, né, mas dentro, interno, né, e o símbolo de Câncer. Fora, tudo aquilo que está fora desse mundo interno é duro, distante e frio, né? E aí a gente tem também a ligação da Lua Saturno lá nos vídeos anteriores, né? Que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem, para quem não viu ainda. Tá, pessoal? Então, não deixem de baixar a tradução do livro do Carucci, né? Cada lua está separada, fica o link aqui embaixo do vídeo para vocês entrarem lá na seção de download.
do nosso site. Podem baixar tudo que tem lá, é tudo gratuito, tá? Dúvidas, questionamentos, enfim, vocês podem sempre enviar por aqui ou nos chamar, né, pelo e-mail, pelo site, enfim, tem ali a seção de contato. Tá, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, se inscrevam no canal. Logo, logo a gente já vai estar largando aí as luas do mês de setembro, a matriarca do mês de setembro, a lua no signo de Leão. Então a gente vai seguindo aí com as luas até o fim, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.